paz do Senhor, irmãos. É motivo de alegria de estarmos na casa do Pai. E eu confesso aos irmãos que, apesar dos 37 anos de evangelho, todas as vezes que tenho que vir aqui neste lugar para ministrar a palavra do Senhor, eu confesso aos irmãos que o estômago ainda ele dá uma gelada, as pernas querem ficar bambas. E eu não sei quantos dos irmãos que têm estado atentos, irmãos, no que Deus está fazendo aqui na DR. Domingo retrasado nós tivemos um culto maravilhoso, onde nós sentimos de uma forma sobrenatural a presença de Deus neste lugar. Deus falou aos nossos corações, e eu, de uma maneira muito especial, fiquei muito feliz, porque o meu filho, ele estava aqui naquele domingo. E depois nós conversando com ele, tudo, ele falou que ele não veio aqui para frente porque ele sentiu uma vergonha, mas depois no sábado ele já estava aqui no culto com a mocidade. E nós cremos que aquele que começou a boa obra, ele é poderoso para completar e fazer muito além daquilo que pedimos ou imaginamos. E neste domingo, irmãos, que nós passamos agora, neste domingo que passou, nós recebemos um presente de Deus aqui, uma palavra que veio dos céus, irmãos, para a nossa vida, aonde o pastor Juninho aqui foi muito feliz naquilo que Deus colocou no seu coração e nos transmitiu uma palavra maravilhosa acerca de a gente ir direto na fonte. E essa palavra, eu confesso aos irmãos que eu saí daqui no domingo regozijando com ela, segunda, ontem. E hoje, irmãos, em primeiro lugar eu quero agradecer a Deus pelo dom da vida, porque um dia Deus pega um menino catador de lata na sua infância. Nós vamos falar aqui um pouquinho também. Deus pega um órfão e faz desse menino um pastor que se assenta no meio dos príncipes dele. E uma responsabilidade tremenda. Então eu louvo a Deus, eu agradeço a Deus pela obra dele na minha vida. Também agradeço ao nosso pastor presidente, pastor Paulo Silas Reis, pastor Wallenstein, pela confiança de nos entregar esse púlpito para que ministrássemos a palavra do Senhor. E eu digo aos irmãos que não é fácil, mas eu dou glória a Deus. Eu peço aos irmãos que abram as suas Bíblias no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu o médico amado Lucas, no capítulo de número 7. Eu vou ler a partir do primeiro versículo, irmãos, mas nós vamos nos deter na segunda parte do texto aqui, mas eu quero ler desde o primeiro versículo até o versículo de número 17, que diz assim: Tendo terminado de dizer tudo isso ao povo, Jesus entrou em Cafarnaum.
Ali estava o servo de um centurião doente e quase à morte, a quem seu senhor estimava muito. Ele ouviu falar de Jesus e enviou-lhe alguns líderes religiosos dos judeus, pedindo-lhe que fosse curar seu servo. Chegando-se a Jesus, suplicaram com insistência: este homem merece que lhe faça isso, porque ama a nossa nação e construiu a nossa sinagoga. Jesus foi com eles e estava perto da casa quando o centurião mandou amigos dizerem a Jesus: Senhor, não te incomodes, pois não mereço receber-te debaixo do meu teto. Por isso nem me considerei digno de ir ter ao teu encontro, mas dize uma palavra, e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade, e com soldados sob o meu comando digo a um: vá, e ele vai, e ao outro: venha, e ele vem. Digo ao meu servo: faça isso, e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se dele. Preste atenção nesse texto. E voltando-se para a multidão que o seguia, disse: eu lhes digo que nem em Israel encontrei tamanha fé. Então os homens que haviam sido enviados voltaram para casa e encontraram o servo restabelecido. Jesus ressuscita o filho da viúva. Logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele iam seus discípulos e uma grande multidão. E ao aproximar-se da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva, e uma grande multidão da cidade estava com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: não chore. Depois aproximou-se, tocou o caixão, e os que carregavam pararam. Jesus disse: jovem, eu te digo, levanta-te. O jovem sentou-se e começou a conversar, e Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram cheios de temor e louvavam a Deus. Um grande profeta se levantou entre nós, diziam eles. Deus interveio em favor do seu povo. Essas notícias sobre Jesus espalharam-se por toda a Judéia e regiões circunvizinhas. Amém. Eu vou rapidamente fazer aqui uma introdução acerca do centurião de Cafarnaum. E eu quero me deter com os irmãos e quero levar os irmãos a entenderem o cenário das circunstâncias que esse milagre aconteceu. Jesus, ele entra na cidade de Cafarnaum e o centurião ouve falar que Jesus está ali. E o centurião, que tinha um bom relacionamento com os líderes religiosos, falou: vocês não podem ir lá e falar com Jesus para ele vir até aqui na minha casa e curar o meu servo que está doente? E aqueles religiosos, eles vão até onde Jesus está. E olha que coisa interessante, irmãos, que quando eles chegam para falar com Jesus, a multidão que estava com Jesus, a multidão que vinha acompanhando Jesus, ela ouve o diálogo, dizendo: olha, Senhor, vamos com a gente lá. Esse homem, ele ama a nossa nação. Esse homem construiu uma sinagoga. Esse homem é generoso para conosco. Vamos lá, Senhor, faz um milagre. O Senhor pode fazer um milagre. O servo dele está à beira da morte. Eu pensei que o pastor Colontoni hoje ia pregar minha mensagem aqui. E a multidão ouve, e Jesus começa a caminhar em direção à casa do centurião.
E daqui a pouco, vem outras pessoas, amigos do centurião, e dizem: ó, o senhor não precisa ir lá. E aí, é o texto que está narrado. E a multidão diz que o Senhor Jesus, ele se vira para a multidão que estava acompanhando ele e fala: olha, nem em Jerusalém encontrei tamanha fé. E ele sai e vai em direção agora, irmãos, a uma cidade chamada Naim, um vilarejo. E quando o Senhor Jesus ele sai, só para os irmãos tentar sintonizar os irmãos aqui, tá? Ele é mais ou menos assim, ó, ele estava vindo de Cafarnaum, aí ele vem em direção a Naim, tá? E depois o texto fala que a fama dele chegou até a Judéia. Então ela foi descendo sentido sul, tá? Aqui para cá estava o norte, ela foi descendo sentido sul. E quando Jesus, ele vem chegando à cidade, quando Jesus vem entrando na cidade de Naim, o que acontece? Jesus, ele se depara com um funeral. Jesus se depara com uma situação bastante complexa. E repare que tinha duas multidões. Uma que vinha com o Senhor Jesus e a outra que estava com a viúva. E o seu filho diz, né, que ele era moço, ele era jovem. E eu queria falar com os irmãos nesta noite nós estamos tratando do tema esperança, e eu queria tratar com os irmãos quando a esperança ela vence a desesperança. Olha o que diz o texto, irmãos. Ao aproximar-se da porta da cidade, saindo o enterro do filho único da viúva, e uma grande multidão da cidade estava com ela. Olha o que diz o versículo 13. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela. E a primeira coisa que eu queria falar para você nesta noite é que em meio a tantas coisas, a tantas circunstâncias, a essa multidão que vem, que vai, que entra no trem, que entra no metrô, que entra no ônibus, que anda por todos os lugares, em meio a todas estas pessoas, Deus nos vê. Só que Deus nos vê, irmãos, de uma forma muito diferente de como as pessoas nos vê. Quando a palavra do Senhor diz no versículo 13, ao vê-la o Senhor, diz que ele moveu de íntima compaixão. Por quê, irmãos? Porque o Senhor, quando olhou para aquela mulher, ele viu exatamente o que aquela mulher estava passando. Ele viu exatamente o que aquela mulher estava sentindo. Vamos tentar criar aqui, irmãos, uma empatia, vamos tentar criar uma situação. Eu já tive o desprazer, irmãos, de enterrar o meu pai, de enterrar o meu irmão, de enterrar uma sobrinha, de enterrar 2 cunhados, de enterrar agora recentemente a minha sogra. E como é dolorido, irmãos, como dói você olhar para o seu pai e saber que nunca mais nesta vida
você vai poder abraçar ele, você vai poder... E aquela mulher, a Bíblia diz que ela era uma viúva. Não diz quanto tempo que ela era uma viúva, mas ela era uma viúva e tinha um único filho. E sabe o que acontece, irmãos? Quando o marido morre, porque no ano de 2019, eu passei por uma experiência terrível, aonde eu pensei que eu iria ficar viúvo, de ver a situação da minha esposa, pelo que ela passou, e ninguém descobriu o que era, e foi terrível o momento que eu passei. E eu fico imaginando, irmãos, que a gente, quando é casado, a gente coloca a esperança no nosso cônjuge para um monte de sonhos que a gente tem. E a gente quer compartilhar, e a gente quer dividir, a gente quer estar junto. E eu creio que essa mulher não era diferente. Só que os seus sonhos foram interrompidos com a morte do seu marido. E ela transfere toda essa esperança, ela transfere todo o seu amor, ela transfere toda a sua dedicação para o seu filho. E naquela época, irmãos, hoje a gente tem aí as mulheres, graças a Deus, né, as mulheres são independentes, as mulheres saem, trabalham, mas naquela época não, irmãos. Naquela época, a mulher que era uma viúva, normalmente quem cuidava dela eram os familiares, eram os filhos. E agora ela vê, irmãos, a pobreza bater na sua porta. E as suas esperanças, elas são destruídas. A sua esperança, ela é enterrada. E aquela mulher sai junto com a multidão para enterrar o seu filho. E quando Jesus a vê, Jesus sabe que aquela mulher está indo sepultar o seu amor. Aquela mulher está indo sepultar os seus sonhos. Aquela mulher está indo sepultar as suas possibilidades. Aquela mulher está indo sepultar a sua alegria. Aquela mulher está indo sepultar a sua esperança. E Jesus, Ele vê exatamente isso. Glórias ao nome do Senhor. E Jesus, irmãos, que conhece cada um de nós, o Senhor que nos formou, o Senhor que nos criou, Ele sabe, Ele conhece a sua necessidade, Ele sabe o que está dentro de você, Ele sabe quais são os seus anseios. Muitas vezes pessoas enterrando seus sonhos, pessoas perdendo a esperança, pessoas perdendo o desejo de viver, porque às vezes perdeu um emprego, a porta de emprego se fechou, porque às vezes perdeu um ente querido, porque às vezes tem uma situação que não era exatamente aquilo que você pensou, que você imaginou, mas eu quero dizer para você nesta noite, que o Senhor Jesus te vê com os olhos do Criador, o Senhor Jesus te vê com os olhos que entende as tuas circunstâncias e que entende a sua dor. Aleluias. Jesus, Ele vê de uma forma diferente, irmãos. Jesus, Ele enxerga a nossa necessidade. Ele enxerga aquilo que nós precisamos. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Aquela mulher, irmãos, por ser uma viúva,
ela sabia que ela ia ter que depender de alguém. E Deus, irmãos, quando a gente olha para a Bíblia, se você olhar no Antigo Testamento, tem diversos textos, Êxodo 22, Deuteronômio 10, tem diversos textos, irmãos, que fala do cuidado de Deus para com as viúvas, para com os órfãos e para com os estrangeiros, irmãos. E estrangeiro aqui, eu vou fazer só um parênteses, e estrangeiro aqui não está falando, irmãos, às vezes daquelas pessoas que são abastadas, que vêm de fora, né? Que vêm fazer um turismo. Não. Está falando, irmãos, é de refugiado. Está falando daquelas pessoas que perderam a sua pátria. Projete para nós aí, por favor, Tiago 1:27. Olha o que Deus, ele fala, irmãos, acerca da religião. Ele diz assim, ó: a religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Irmãos, quando o Senhor Jesus olha para aquela mulher e entende o que está dentro do coração dela, e entende seu sofrimento, e entende o que ela está passando, e entende todas as suas dificuldades, a palavra do Senhor diz que o Senhor se compadeceu, o Senhor teve compaixão dela. Irmãos, todos nós, talvez alguns irmãos conheçam, com certeza nossa psicóloga Lérida deve saber, todos nós, irmãos, temos um mapa. Todos nós. Cada um tem um mapa. Por isso que às vezes a gente enxerga a mesma situação de formas diferentes, porque cada um de nós temos um mapa. Esse mapa que ele é construído pelo meio, pelas convivências, pela família. E existe uma palavra que a gente fala ela, às vezes até demasiadamente, a gente fala uma palavra que é empatia. O que é empatia? Empatia é você se colocar no lugar do outro. Mas é você se colocar no lugar do outro com o mapa do outro. É você se colocar no lugar do outro realmente sentindo o que o outro está passando. Eu quero dizer para os irmãos uma coisa. Eu vou fazer uma meia-culpa aqui agora. Irmãos, eu estou um tanto triste comigo, porque eu vi, irmãos, as circunstâncias que aconteceu em Petrópolis. Eu vi o que aconteceu em Minas Gerais. Eu vi, irmãos, o que aconteceu em Franco da Rocha. Meu vizinho ali, eu moro no Jaraguá, Franco da Rocha está 4 estações ali para frente. Eu digo que eu sou cristão, irmãos. E o que eu fiz, irmãos? Isso é compadecer? Isso é empatia? Você não fazer nada? Porque muitas vezes a gente acha,
Não, mas é que para ajudar tem que ajudar com muito dinheiro. Não, se você ajudar com um fardo de 6 litros, aquele 1,5 litro de água, se você ajudar com um fardo desse, para você pode até não fazer diferença, mas para quem recebe faz muita diferença. E eu me preocupo primeiramente comigo mesmo, porque a palavra do Senhor, ela diz: porventura, quando o filho voltar, encontrará fé. E Paulo fala: olha, mostra-me a tua fé pelas tuas obras. A palavra do Senhor diz, irmãos, que as boas obras, elas estão preparadas desde a fundação para que andássemos nela, irmão. Aleluias. Se compadecer, irmãos, foi exatamente o que Jesus, ele sentiu por aquela mulher. Quando ele olhou para ela, ele sentiu compaixão, irmãos. E aí, irmãos, também já foi falado aqui nesta noite, aí Deus tem uma forma que é meio, na nossa razão, parece que é meio esquisito a forma como Deus age às vezes. Irmão, você já foi no velório de alguém e você chegou lá e viu um parente chorando pelo morto, você chegou e abraçou ele e falou assim: não chora não. Alguém já falou isso num velório? Chora não. Isso passa. A morte é natural, um dia todos nós vamos morrer, não chora não. Não, irmãos. Mas Jesus chega para aquela mulher, e uma coisa interessante, ela não pediu, ela não clamou, eu não sei nem se ela sabia quem era Jesus. E aí o Senhor Jesus disse assim para ela assim: não chores. E eu, na minha humanidade, eu fico pensando, mas como não chora? Eu lembrei do meu pai aqui hoje, já as lágrimas já vieram, o nariz já ardeu. Como não chora? É porque aquele que deu a ordem para dizer não chores, é o mesmo que tem poder para estancar as lágrimas, aleluias. É o mesmo que tem poder para resolver o problema. E eu não sei qual é a situação que você chegou aqui nesta noite, qual é a situação de você que está nos assistindo. Eu não sei qual é. Mas aquele que tem poder para resolver, ele diz: não chores. E depois, irmãos, que ele dirigiu a palavra à viúva dizendo: não chores. Aí ele toca no esquife, como quem diz assim: para aí. E eu quero que os irmãos, eu quero tentar levar os irmãos para o cenário, porque é o seguinte: uma coisa somos nós lendo, irmãos, estamos de fora e a gente já sabe até o que vai acontecer. Mas outra coisa é as pessoas que estão lá naquele momento. Aí Jesus, talvez é até meio constrangedor. Puxa vida, né, vai atrapalhar o cortejo, o negócio, deixa seguir, vamos enterrar, vamos acabar com esse sofrimento. E aí vem a ordem do Senhor: menino, a ti te digo, levanta-te. E aquele menino diz que ele sentou, e ele começou a conversar, e Jesus, diz que Jesus o entrega, o restitui à sua mãe. Ah, irmãos, aquela mulher que havia perdido as esperanças, que estava indo enterrar a sua alegria, aquela mulher que estava indo enterrar
os seus sonhos, aquela mulher que estava indo enterrar o teu sustento, até aquela mulher que estava indo enterrar a sua companhia para o resto da sua vida. Agora ela sorri, ela se alegra, porque a sua desesperança encontrou a esperança chamada Jesus. E quando nós encontramos a esperança chamada Jesus, aleluia, se nós cremos, se nós confiarmos, aleluia, Ele restitui a nossa esperança. A palavra do Senhor diz assim: Cristo em vós, a esperança da glória. Que esse mesmo Jesus que trouxe esperança àquela mulher, Ele possa acender todos os dias na nossa vida, no nosso coração, a esperança que muito breve nós estaremos para sempre com o Senhor, que Ele é quem garantiu que estaremos para sempre com o Senhor. Que as circunstâncias da vida não nos faça perder a esperança, que as dificuldades que existem não nos faça desistirmos pelo meio do caminho. Para esta mulher, tudo acabado, mas o Senhor vem e restaura todas as coisas, muda todo o cenário, faz tudo novo, aleluia. E a alegria, ela brota novamente, a alegria, ela jorra novamente. A palavra do Senhor não diz, irmãos, ela diz assim que a fama de Jesus, né? Diz assim que a fama de Jesus, ela espalha-se por toda a Judéia e região circunvizinhas. Só que se você olhar no mapa, é interessante isso, quando você olha no mapa, a Galileia está muito mais próxima ali de Naim do que a Judéia. A Judéia está distante, a Judéia está lá para baixo. Não tinha WhatsApp, não tinha Facebook, não tinha telefone, não tinha nada. Mas a fama do Senhor, aleluia, porque esse foi um dos 3 milagres de ressurreição que Jesus realizou. A fama dele foi longe, e a palavra do Senhor diz que o propósito de Deus foi cumprido. Qual era? Glorificavam, louvavam a Deus, glórias ao nome do Senhor. Que nós na nossa vida possamos louvar todos os dias ao nosso Deus, porque Ele é fiel, aleluia, porque Ele faz a nossa esperança renascer, mesmo em circunstâncias muito difíceis, mesmo em circunstâncias que para nós, irmãos, parece que não tem solução. Eu quero dizer, não desista, não perca a sua esperança, aleluia, renove a sua esperança em Cristo, porque bom é estar na sua presença. Provai e vede que o Senhor é bom. Ele é bom, irmãos. Vale a pena nós estarmos firmes na sua presença. Glórias ao nome do Senhor. Eu gostaria de convidar você para que você se colocasse em pé neste momento. Glória a Deus. Anos que foram embora, o sonho que se perdeu, o que era festa e agora é luto do que já morreu. Não podes pensar que esse é o teu fim, não é o que Deus planejou. Levante-se do chão, erga o clamor, restitui. Aleluia. Eu quero de volta o que é meu. Sará. Aleluia. E põe teu azeite em minha dor. Restitui e leva-me às águas Glória ao nome do Senhor. tranquilas. Lava-me Se algum sonho, e refrigera minha alma. se
se alguma alegria, se alguma esperança está esvaindo, e você quiser, e você sentir de Deus, de vir até aqui à frente, nós estaremos orando por você. Aleluia. Às vezes um filho, às vezes um relacionamento, às vezes algumas coisas, irmãos, algumas circunstâncias que nos faz desanimar. Mas o Deus que restitui, Ele é fiel, Ele é verdadeiro, Ele é real, e Ele está aqui nessa noite. Restitui. Aleluia. Eu quero de volta o que é meu. Sara-me e põe teu azeite em minha dor. Restitui e leva minhas águas tranquilas. Lava-me e refrigera minha alma. Restitui. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Maravilhoso Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, Senhor, eu ergo a minha voz neste momento, Pai, para te louvar, para te agradecer, Senhor. Duas multidões ali se encontraram, Senhor. Uma multidão, Pai, triste, abatida pelas circunstâncias da vida, Senhor. E uma outra multidão esperançosa de ver um milagre, de ver, Senhor, os feitos de Jesus, ó Pai. Senhor meu Deus, não nos deixa, Senhor, estarmos, Pai, em desesperança. Não nos deixa, Senhor, estarmos desanimados com algumas circunstâncias da vida, Pai. Mas que nós possamos fazer como diz a Tua palavra, olhando para o Senhor, autor e consumador da fé. Pai querido e Deus santo, que o nosso coração, ele se encha, Senhor, de esperança, Pai. A esperança, Senhor, que nos motiva a continuarmos caminhando, a continuarmos crendo no impossível, no milagre, a continuarmos, Senhor, caminhando e crendo que o Senhor fará infinitamente mais do que pedimos ou pensamos ao Senhor. Pai, eu quero pedir, Senhor, uma bênção, Pai, sobre cada família aqui representada, Senhor. Quero também, Senhor, pedir a Tua bênção sobre as famílias que estão acompanhando, Deus, pela internet, Pai. Alcance esses lares, Senhor. O Senhor conhece a necessidade de cada um, ó Pai. O Senhor conhece os anseios. O Senhor conhece, Pai, aquilo que cada um precisa, Senhor. E eu te peço, ó Deus, ajuda-nos, Senhor, a continuarmos crendo e esperando nas Tuas promessas, Pai. Porque nós temos promessas de Ti, Senhor, que certamente se cumprirão, porque foi o Senhor quem prometeu, e quando o Senhor cumpre, o Senhor realiza, o Senhor faz, porque o Senhor é Deus, ó Pai. Senhor Jesus, neste momento, Deus, eu quero abençoar, Pai, com a autoridade de servo Teu, ministro Teu, abençoar a Tua igreja, no nome santo de Jesus Cristo, Teu Filho, que vive e reina para todo sempre. Eu oro em nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Estenda suas mãos, irmãos. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus sejam com todos aqueles que amam e aguardam a sua vinda, e todos digam amém. Está encerrado em nome de Jesus.